Glória. Amém, igreja? Amém. Verso 1. Título do texto: Prisão e livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o ao 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Aleluia. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e o resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na larga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhes mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que viu uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Só até aqui, igreja. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai falar sobre um discípulo do Senhor Jesus chamado Pedro. Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, estava na época da Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquela cidade existia um rei chamado Herodes. Esse rei, louvado seja Deus, a palavra do Senhor vai dizer que esse rei não era um rei temente ao Senhor. Ali ele cometia várias maldades ali contra os discípulos do Senhor Jesus, porque eles pregavam a verdade. E ali, aquele mesmo povo ali, judeus ali, louvado seja Deus, se incomodava. E aqui, meus irmãos, diante da Páscoa, prenderam ali Tiago e Pedro. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele rei ali, Herodes, mandou matar Tiago ao fio da espada. E ali, aquele povo ali ficou satisfeito ali com aquela maldade que fizeram com Tiago ali, com o discípulo do Senhor. E ali, logo em seguida, ele mandou, louvado seja Deus, a prender ali a Pedro ali naquela prisão. E a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que Pedro foi guardado por 16 soldados. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. E ali, meus irmãos, aquele rei ali mandou cerrar Pedro na prisão, ali prender ele, porque ele pretendia no outro dia, louvado seja Deus, fazer ali alguma coisa com Pedro, até o matar. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer também que Pedro ali, no meio ali daqueles 2 soldados ali, Pedro ali dormiu ali. Meus irmãos,
mas ele descansou. Louvado seja Deus. E Pedro fosse outro, meus irmãos, ele não ia nem dormir. Louvado seja Deus, ali ele ia se desesperar, meu Deus. E agora que situação que eu estou, mas ele não falou nada. Ele apenas confiou. E ali, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, louvado seja Deus, que o anjo, Deus enviou ali o seu anjo para libertar Pedro. Porque Deus viu, meus irmãos, a sinceridade de Pedro. Deus estava com ele. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a prisão na sua vida, mas o que eu quero te dizer nesta noite, que é um Deus que quebra todas as correntes do mal, quebra todas as cadeias da minha e da tua vida, porque é um Deus diante de tudo, um Deus que manda o seu anjo para nos guardar. Quantas vezes Deus mandou o seu anjo para guardar você e a mim? Tantos livramentos que Deus nos tem dado. Louvado seja Deus. Livramentos que a gente não tinha nem visto, mas Ele deu. Porque a palavra do Senhor diz que Deus manda os anjos ao cantar ao nosso redor para nos guardar das hostes do mal. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer: eis que sobreveio o anjo do Senhor, que resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na igalho, despertou. E ali, meus irmãos, naquela noite, ali, louvado seja Deus, Pedro ali estava dormindo entre aqueles soldados, louvado seja Deus. E ali Deus mandou o seu anjo. E no mesmo instante, ali o anjo tocou ali nas costelas de Pedro. E ali ele despertou, ali Pedro, louvado seja Deus. E em seguida o anjo que disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E ele disse e o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e o segue-me. Louvado seja Deus. E saindo seguia, e não sabia que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que viu uma visão. E aqui, meus irmãos, Pedro ali se despertou ali naquele momento. O anjo tocou ali. E ali o anjo pediu para Pedro sair ali andando ali naquela prisão. Só que Pedro, louvado seja Deus, pensava que ali era uma visão. Pedro pensava que ali não era real. Louvado seja Deus. E passaram a primeira, segunda guarda e chegaram à porta de ferro, da fora da cidade. E a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que Pedro ali estava bem guardado. Ali tinha muitos soldados ali guardando Pedro. Louvado seja Deus. Meus irmãos, mas quando Deus quer, não há ninguém ali que impeça o mover dele. Ali ninguém podia entrar ali naquela prisão, mas Deus enviou o seu anjo. Deus manda, Deus opera ali. E Deus mandou o seu anjo ali libertar Pedro. Louvado seja Deus. Porque não há nada que Deus não possa fazer. Não há cadeia que Deus não quebre. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, louvado seja Deus, que eles passaram pela primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E a palavra do Senhor está dizendo, meus irmãos, que a porta ali daquela prisão, que dava ali de frente ali para aquela rua na cidade, abriu por si. Aqui, meus irmãos, foi Deus que abriu, meus irmãos, essa porta para tirar Pedro daquela prisão, daquele lugar. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, Deus abriu ali aquela cadeia, libertou Pedro. Louvado seja Deus. Deus mandou o seu anjo. E a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que Pedro ali, vendo aquela porta aberta, louvado seja Deus, ele saiu. E assim, tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que quando aquela porta ali de ferro abriu ali na cidade, o anjo ali se apartou de Pedro. Aqui, meus irmãos, a missão de Deus aqui na vida de Pedro se cumpriu.
meus irmãos, quando Pedro ali saiu daquela prisão, ele falou ali: agora eu sei que Deus me livrou e Deus enviou o seu anjo para me livrar da mão de Herodes e daquele povo ali que estava esperando Pedro, meus irmãos, no outro dia. Louvado seja Deus. Mas Deus, meus irmãos, já estava trabalhando ali na vida de Pedro. Deus não queria que ele morresse agora não, porque Deus queria usar Pedro ainda para pregar a sua palavra. Quando Deus tem propósito, meus irmãos, na minha e na sua vida, pode tentar nos parar, mas eles não conseguem, porque maior é Deus na minha e na sua vida. Deus, ele nos guarda, porque aleluia, aleluia, Jesus tem chamado em nossas vidas para nós pregar a palavra do Senhor. E aqui Deus socorreu Pedro, Deus enviou o seu anjo. E Pedro diz: agora verdadeiramente sei que Deus enviou o seu anjo para me guardar. Louvado seja Deus. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E aqui, meus irmãos, existe uma mulher chamada Maria, mãe de João. E aqui, meus irmãos, eles todos estavam orando ali por Pedro. E a palavra do Senhor no início vai dizer que a igreja se reunia para fazer oração para Pedro. Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que a oração tem poder. A oração orava por Pedro. Mesmo com aquele cenário de morte, a igreja estava reunida. A igreja reunida, meus irmãos, tem poder. A igreja, quando a igreja se reúne, o mal tem que cair, porque maior é Deus. Deus que está na frente da igreja do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E Pedro, ele chegou ali na casa de Maria, e todos estavam ali reunidos, oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Ródio saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhes: estás fora de ti. E aqui, meus irmãos, a igreja ali olhando por Pedro, nem perceberam ali que ele estava batendo ali na porta. Só que tinha uma menina que ouviu e ali ela correu ali para abrir a porta. Louvado seja Deus. E ali ela ouviu a voz de Pedro, só que ela não respondeu. Louvado seja Deus. Ela ficou ali com gozo, ali com medo ali. E ali ela chegou ali para a igreja, ali para os irmãos e falou: Pedro está batendo na porta. E ali os irmãos falaram que ela estava fora de si. Ali eles não acreditavam. Louvado seja Deus. Por que, meus irmãos? Porque Pedro, para eles, Pedro ainda estava na prisão até morto. Mas eles estavam ali em oração. Louvado seja Deus. E a menina ali afirmava que era, e eles diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Quando viram-no e se espantaram. E ali, meus irmãos, quando eles abriram ali a porta, quando viram Pedro, eles não acreditaram. Eles não acreditaram quando viram Pedro. Por quê, meus irmãos? Porque para eles Pedro estava ali naquela prisão, mas quando eles viram Pedro, eles se espantaram. Como pode ele estar aqui? Louvado seja Deus. Mas Deus, meus irmãos, Deus do impossível. Um Deus que muda a circunstância. Um Deus que muda cenário. O nosso Deus não trabalha com cenários favoráveis, não. Ele faz porque Ele é Deus. Ele faz da maneira dele. E aqui Ele entrou e libertou Pedro. E libertou Pedro. E Pedro ali chegou ali na casa dos irmãos ali da igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas Pedro perseverava em bater. Quando viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, com todo
e aí está Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para o outro lugar. E aqui, meus irmãos, Pedro ali falou ali para os seus irmãos como Deus o tirou da prisão. E ali, meus irmãos, ele anunciou ali para eles que Deus enviou o seu anjo. E ali, meus irmãos, a fé daqueles irmãos ainda foi mais renovada, porque eles viram que o nosso Deus tem poder. Não há cadeia, não há ninguém que possa impedir o mover de Deus. Se ele falar, meus irmãos, está falado, porque o nosso Deus é soberano. Quando ele quer, ele faz, ele desfaz, porque ele é Deus. Aleluia, Jesus. E como Deus foi na vida de Pedro, ele é da nossa igreja também, ele é da minha e da sua vida. Aleluia, Jesus. Aqui, meus irmãos, a palavra nos mostra que a oração da igreja é muito importante. A oração da igreja muda cenários, dá livramento e dá vitória. A igreja unida é uma igreja forte. É a rocha do Senhor Jesus. E aqui nos mostra, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de poder, um Deus que pode livrar, aleluia, Jesus, da morte. Louvado seja Deus. E aqui Pedro, então, louvado seja Deus, anunciaria aos seus irmãos, Tiago e aos seus irmãos. E ali ele partiu para outro lugar. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro não parou, não. Pedro já saiu daqui para pregar, anunciar a palavra do Senhor em outro lugar. Louvado seja Deus, porque os discípulos do Senhor, meus irmãos, eles não paravam. Por mais que fosse a perseguição, eles não deixariam o Senhor Jesus. Não é diferente de nossas vidas, meus irmãos. Por mais alta que seja a perseguição na nossa vida, não devemos largar a mão do Senhor. Porque se a gente largar, a gente aí perdeu a fé. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que quem só vai receber a coroa da vida é aquele que for fiel até o fim. Louvado seja Deus. E Pedro ali foi para outros lugares. E ali, meus irmãos, por onde Pedro passava, ele anunciou o que Deus fez na sua vida. Louvado seja Deus. E por onde nós passarmos, meus irmãos, nós temos que testemunhar o que Deus fez na minha e na sua vida. Da onde nós éramos pessoas improváveis para o mundo. Mas o Senhor veio e mudou a lei, porque Ele é um Deus que Ele tira do pó. Ele resgata das suas um novo vaso. Louvado seja Deus. E Pedro, meus irmãos, deu-se grande livramento para Pedro. Deus ali salvou, mudou aquele cenário. Louvado seja Deus. E por mais que fosse, meus irmãos, a perseguição ali na vida dos discípulos, eles não negaram o Senhor, não. Foram fiel até o fim. Louvado seja Deus. E esse, meus irmãos, louvado seja Deus, eles nos dão força para nós perseverar e ser fiel até o fim. Por mais que venha a perseguição, por mais que venha desânimo, não, mas a gente tem que avançar. Se a gente parar, a nossa família para, a nossa família padece. Temos que estar em oração, meus irmãos, por aqueles que ainda não estão na presença do Senhor. Aleluia, Jesus, porque eles dependem de mim, de você. Se você parar, aleluia, Jesus, é triste, meus irmãos. Nós temos que orar pela nossa família, orar pelos nossos, porque a palavra do Senhor vai dizer que a igreja vive em oração, em contínua oração. Aleluia, Jesus, nos mostra que a oração é a chave da vitória. Aleluia, Jesus, a igreja tem que viver em oração, nós temos que viver em oração, e o poder de Deus opera na minha e na sua vida. Por mais difícil que seja a situação, confie no Senhor, assim como Pedro ali confiou. Pedro foi dormir, ele não temeu o outro dia. Não devemos temer o outro dia, não, porque quem está no controle é o nosso Deus. É Ele que está na frente de tudo. Louvado seja Deus, e que o Espírito Santo do Senhor fale mais em vossos corações. Louvado